que foi levada para ele sobre apedrejamento, para saber. E, na verdade, Jesus já estava esperando aquilo ali, né? A questão dele esperar e desenhar ele não é que ele estava pensando, é claro que ele estava orando, mas não estava pensando o que ele vai dizer. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele estava, na verdade, acalmando a multidão, que estava agressiva demais. Entende? É uma questão de visão, né? Como, por exemplo, você vai lidar com um grupo de pessoas agressivas que estão com a mente toda voltada para aquilo. O que você vai fazer? Você vai falar qualquer coisa que você falar ali, eles vão rebater, eles vão contra você imediatamente. Mas então o que Jesus fez? Acalmou a multidão, fazendo o quê? Ficando em silêncio, quietinho. Porque ele já sabia o que ele ia fazer, já sabia o que ia acontecer, entende? Por quê? Porque aquilo que ele falou foi chave. Se Jesus fala aquilo de imediato, ok, atira a primeira pedra, iam atirar a primeira pedra. Eles não iam parar para pensar, porque eles estavam com aquilo na cabeça. Eu vou tirar a pedra, né? Mas Jesus foi com calma. Ele parou, ficou desenhando, não respondeu nada, ficou em silêncio. Aquilo fez com que a própria multidão ali, o grupo que estava querendo matar a mulher, parasse, refrescasse um pouco a mente. Então, quando Jesus falou, eles já estavam prontos para ouvir. Então, é isso que é importante a gente entender. Jesus não estava ali condenando a mulher. Foi pega no flagrante? Foi, e daí? Para ele estava assim, ok, então tá, se ela merece morrer, como a lei diz que tem que fazer, entende? Então, que matem ela, aquele que não tem pecado. Amém. O Gente, que Jesus estava desculpa, mostrando... rapidinho. Eu comecei a gravar agora para o pessoal que não está podendo participar, que vai querer assistir. Então, só para ficar claro, a gente está lendo João 4, a gente está falando sobre João 4 a 26, a história da samaritana, né, com Jesus no poço. Desculpa, Marcelo. Não, mas então é isso, né? A gente tem que entender isso, que a Bíblia ela não é um manual de sobrevivência, ela não é um manual de aperfeiçoamento pessoal. É, na verdade, um manual de busca pela essência de Deus em nossa vida. E essa essência vai fazer com que nós transbordemos para aqueles que precisam, que têm necessidade, né? Eu acho que o que mais incomoda as pessoas, por isso que a gente tem problema com igrejas, né? Não estou falando mal das igrejas, tem igrejas boas, tem igrejas perfeitas e tudo, mas a gente tem que entender que a igreja é um sistema. E o sistema ele acaba se envolvendo em outras coisas que não é a essência da situação. Então, isso provoca o quê? Provoca maus ensinamentos, provoca mais atitudes, né? Atitudes ruins e tudo das pessoas. E pensamentos muito limitados. Por quê? Porque existem doutrinas, existem sistema que tem que ser feito, temos que andar no padrão, né? Isso tudo foi eliminado por Jesus, porque Jesus diz: a essência de Deus é amor. Nós temos que ter essa mesma essência, amar uns aos outros. Amar é mais do que simplesmente você querer o bem da pessoa, né? Mas é você renunciar àquilo que você está pensando para dar o valor à pessoa, mesmo que ela esteja fazendo coisas erradas, né? Ela tem um valor, ela precisa de alguma coisa. Ninguém erra porque é mal. Essa é uma verdade. Erramos porque ou temos uma necessidade, ou um desejo, ou uma situação em que não podemos modificar, ou até por rebeldia mesmo, por raiva, por emoções negativas, né? Mas nós vamos agir. Existe no coaching uma situação que diz que toda intenção é positiva, né? As pessoas, não, isso foi má intenção daquela pessoa. Não, não foi. Porque mesmo um bandido, um ladrão,
ele tem uma intenção positiva no que ele está fazendo. É negativo para a gente? Claro, porque nós sofremos com isso. Uhum. Mas, na verdade, é uma intenção positiva. Ele está precisando de algo e não tem como suprir. E aí ele vai fazer o quê? Vai roubar de quem tem. É uma intenção positiva. Você entende? Então, na verdade, o amor é isso. Só que ele vê de uma maneira diferente. Ao invés de ver as minhas necessidades, ele vê a necessidade do outro. E aí sim, você tem uma intenção positiva que vai ser positiva nas ações, porque você vê a intenção daquela pessoa. Seja uma intenção, seja uma atitude que ela esteja tendo ruim, seja uma atitude boa, mas o que ela está fazendo é algo que ela precisa, ou seja, para o bem dela, ou precisa de modificar a razão dela estar usando, né? Então, quando a gente vê o amor de Deus é esse. O que ele fez? Ele nos criou para que fôssemos os filhos dele, vamos dizer assim, que é o que ele chama a gente hoje, né? Quer dizer, ele teve um filho único, Jesus estava com ele, e Jesus participou dessa criação, e ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos também alcançar o mesmo padrão dele, de filhos, né? Então, é aí que ele tem essa visão. E eu acho que essa passagem é muito interessante, porque justamente mostra isso, que Jesus tinha uma razão para ir a Samaria, né? E não era simplesmente passar para Galiléia, era para encontrar essa mulher. Então, o amor de Deus é tão grande que ele quebra qualquer tradição. Era uma tradição dos judeus não passarem em Samaria e darem a volta, pegarem o caminho mais longo. Por quê? Porque, para eles, os samaritanos eram odiados, eram impuros. Mas o que Jesus fez? Foi atrás daquela mulher. Né? Isso mostra um amor intenso, um amor enorme, capaz de quebrar todas as regras tradicionais, porque a tradição não é o que é mais importante, né? Eu acho que essa é a parte mais importante dessa passagem, né? E vai daí a mesma coisa quando Jesus também, aquela passagem que Jesus está ensinando na praia, no Mar da Galileia, e fala para eles irem para o outro lado, aí passam pela tempestade e tudo mais. Mas por que eles iam para o outro lado? Só para ir para o outro lado? Ele não estava fugindo da multidão, entende? Ele tinha alimentado a multidão, deixou a multidão já satisfeita. Então, o que ele fez? Voou atrás de uma alma perdida. E foi atrás daquele cara que estava lá na praia, cheio de espíritos, né? Com uma legião de espíritos maus. E foi o que Jesus foi fazer, foi a principal missão dele ali, era essa. Então, é interessante como a gente perde, às vezes, a visão e acha que é tudo coincidência. Ah, Jesus estava andando e passou aquela pessoa no caminho. Amém. E Não! é essa lição que eu queria tirar, né, desse encontro de Jesus com a mulher no poço, é a gente olhar através dos olhos do Senhor, né? Não a letra da lei, não o que a gente está lendo ali, porque se você pede para o Espírito Santo, toda vez que for ler a palavra, pede para o Espírito Santo para te revelar, né? Te revelar a palavra é a rema, né? Que é a palavra viva. Aquele seu tempo na palavra, ele vai tomar formas. Você vai ler a mesma coisa que você já leu 50 vezes e o Senhor vai te mostrar através do Espírito Santo coisas que você nunca viu. Então, esse amor do Senhor, né? O que é que ele espera de nós com a leitura da palavra? A gente está lendo Provérbios agora na nossa leitura anual, né? Tem sido Provérbios, falando esses primeiros Provérbios, né? A gente está no 4 agora, eu estou um pouquinho adiantado, mas estou no 5. Fala só sobre a sabedoria, para adquirirmos a sabedoria, para irmos atrás da sabedoria, para pegarmos a sabedoria, que a gente venda tudo que a gente tem, conseguir a sabedoria. Tipo, a coisa mais importante é a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é a palavra, é você ler a palavra e ela falar com você e te transformar, né? Então, assim, não tem coisa mais importante hoje
né, no tempo do fim, e o versículo que eu coloquei para essa nossa reunião, para a gente estar se reunindo aos domingos, né, era esse que, de Hebreus 10, 25, se eu não me engano, que nós não deixemos de nos reunir, especialmente quando estiver próximo o dia, e esse dia tem letra maiúscula, quer dizer, é o dia da vinda do Senhor, né? Então, para a gente não deixar de se reunir. Por quê? Porque a gente vai estar, né, compartilhando, a gente vai estar lembrando todo o fundamento da palavra, tudo que a gente tem que lembrar, compartilhando o que a gente tem aprendido, compartilhando as nossas experiências, lembrando, né, do Senhor, até que ele venha, né, como fala na comunhão. Então, assim, porque a gente se perde, sabe? Se a gente ficar lendo a palavra sozinhos, em tudo que está acontecendo, a gente acaba... letra da lei. Eu estava conversando com uma menina outro dia, e ela falando sobre a aliança, a importância da aliança, que eu acredito, que eu entendo, né? Mas não está acima do amor do Senhor. Nada está acima do amor do Senhor. Né? Nada está acima do amor do Senhor. E como Davi casou com a Batseba, se arrependeu pelo que ele fez, ele não teve que devolver Batseba para a casa dela. Não, ele continuou casado com ela. E o Senhor deu o rei Salomão, né? Tantas esposas que ele tinha, tantas situações. O que o Senhor disse? Ele é um homem segundo o meu coração. Eu perdoei e eu vou provar que eu perdoei. Porque o filho da mulher, que ele não deveria ter se casado, vai dar o herdeiro. O herdeiro que não era só para o rei Davi, gente. Era para a igreja, era para, né, era para a palavra, era para nós. Sabe, assim, é muito além de ser, tá, perdoei, tá aqui, tá bom, vou deixar passar. Não é, o Senhor mostrando o amor dele, o Senhor mostrando como as coisas funcionam do lado dele, né, que não são da nossa maneira. Então a gente tem que lembrar disso, né, que o amor do Senhor está acima de todas as coisas. Quem somos nós para julgar o outro, né? Quem somos nós para julgar o outro? O Senhor tem me mostrado isso vezes e vezes, assim, sem conta. A gente, antes de tentar tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, a gente tirar o argueiro que está aqui impedindo a gente de conseguir ajudar ele, né? Porque estamos tão tomados com, tem um cisco no olho dele, vem cá, deixa eu tirar esse cisco, e sabe, não está vendo que na verdade a gente não está vendo as coisas como a gente deveria, porque a maneira de ver as coisas é com amor, né? O amor do Senhor. Isso ele não tem mostrado só no Novo Testamento. Sabe, quando a gente fala, mas antes de Jesus, ou depois de Jesus. Não, o Velho Testamento, ele veio para falar sobre Jesus, ele só fala sobre Jesus, e mostrando como o Senhor lida com as pessoas, como o Senhor lida com as situações, né? Ele veio para isso. Então, assim, a gente vê o amor do Senhor lá atrás já, né? Ele preparando o caminho para Jesus, mas também nessas pequenas coisas. Quando ele fala que Davi era um homem segundo o coração dele, né? Um homem que fez erros tão grandes, mas quem conhecia o coração de Davi? Quem sabia o porquê, né, de Davi fazer o que fez e como fez, principalmente o arrependimento dele. Não era um arrependimento de palavras, ou para as pessoas verem, olha aqui, estou arrependido disso que vocês me pegaram, então agora eu vou... Não, era com o Senhor, a coisa dele era com Deus, ele estava assim, se lixando do que as pessoas pensavam. Tanto que quando o menino, o primeiro bebê de Batseba, né, o Senhor fala que ia levar, ele fica ali clamando a Deus, ele não come, ele está abatido, fica todo mundo preocupado que ele vai morrer porque ele não está comendo, porque ele queria ver se ele conseguia mudar o coração do Senhor, que não matasse o menino. E quando o menino morreu, diferente de toda a situação, né, quando você tem uma pessoa que morre na família, você faz luto, você chora não sei quantos dias e tal, ele não estava impressionando ninguém. O coração dele estava completamente voltado para Deus. Quando o Senhor levou, ele disse, então agora o meu papel agora, acho isso tão lindo, o meu papel agora é aceitar o que o Senhor fez. Meu papel agora é não reclamar, não murmurar, não me queixar. Então ele vira e vai e come, todo mundo fala, mas espera aí, o menino morreu e agora você está feliz? Não, eu não estou feliz. O Senhor levou. Não tem mais nada que eu possa fazer, então agora segue a vida.
sabe? Por quê? Porque ele não estava preocupado com o que os outros pensavam. Ele estava preocupado com o coração de Deus, o que o Senhor pensava dele. Né? E é isso que tem que ser a nossa vida, sabe? A gente tem que estar voltado para o que o Senhor espera de nós, né? Então, no lidar com as pessoas, que tem sido uma coisa assim que eu tenho focado bastante essas últimas 2 semanas, lidar com as pessoas tem que ser isso, sabe? Tem que ser o que o Senhor quer, né? Tem que ser o que o Senhor quer, não é, vou fazer isso porque é aquilo, vou fazer isso. Não, Senhor, o que fazer aqui? O que você espera de mim? Sabe? E a gente tem que dar os passos. Às vezes é difícil, às vezes não é o que nós queríamos fazer, às vezes a gente queria explodir, gritar, brigar, falar não quero mais, não aguento mais. Mas se a gente fizer isso e não for o que o Senhor quer, né? Qual vai ser o resultado? Então a gente quer o resultado dos frutos do Espírito, né? O que o Senhor quer que a gente dê fruto para Ele. Então tem que ser com muita oração, tem que ser com muita oração, porque até o que serviu ontem com aquela mesma pessoa, hoje talvez não seja a vontade de Deus. Então ontem você falou firme, você mostrou que não está certo, que a palavra fala, o Senhor te mostrou que era para falar assim, que era para agir assim. Hoje você vai orar, vai buscar o Senhor de novo. Talvez o coração daquela pessoa mudou, você não está vendo. O coração dela mudou. E o Senhor quer que o seu approach seja outro. O Senhor quer que o seu approach seja: eu te amo, vem cá, você errou, mas o Senhor sabe que conhece teu coração, sabe? Vamos lá juntos, e sabe? Por isso que a gente tem que estar buscando o Senhor e ler a palavra realmente focados no Espírito, né? Eu tenho aqui comigo, só para vocês verem, eu tenho aqui comigo, olha, eu tenho essa oraçãozinha que é maravilhosa para leitura da Bíblia, né? São vários versículos feitos em oração para a leitura da palavra, para o Senhor abrir o seu coração, para o Senhor te falar a verdade, né? Mostrar o rema, né? A palavra que você precisa através daquela palavra. E atrás dela eu tenho isso daqui, ó, para eu nunca me esquecer. Senhor, fala comigo através da sua palavra. Espírito Santo, revela-me a verdade, em nome de Jesus. Tá vendo? Porque sim, porque a gente vai ler a palavra, pode ser uma coisa mecânica, pode ser uma coisa de obrigação. Eu tenho que ler minha Bíblia todo dia, então blá, 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 blá. E aquilo ali vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, e sabe, não vai mudar nada a tua vida. Talvez até a gente faz 1 hora de palavra por dia. Vou ler a palavra 1 hora, das 8 da manhã às 9, das 6 às 7. E é blá, blá, blá. Mas isso aqui, se eu tenho 15 minutos para ler a palavra, esses 15 minutos vão contar, sabe? Esses 15 minutos vão ser poderosos, porque o Senhor vai me mostrar alguma coisa ali na palavra que vai mudar a minha vida ou que vai mudar a vida de alguém no meu dia, né? Porque é cada dia, e as misericórdias dele se renovam, né? Então é cada dia. Então aquele dia ali, aquela palavra no meu dia, ela vai favorecer, ela vai dar fruto de alguma forma que de repente eu nem vou me dar conta, mas está ali no meu coração. A reunião tem mais 10 minutos, ela vai terminar. Tá aparecendo aqui para mim. É uma coisa interessante essa coisa da gente ver da maneira certa a palavra, né? Jesus falou com aquela adúltera, né? Logo depois que falou que ninguém atirou a pedra, foi todo mundo embora, ele esperou todo mundo ir embora e falou com ela: onde estão os seus acusadores? Não tem mais ninguém te acusando? E ele falou então para ela assim: eu também não. Então vá em paz e não peques mais. O não peques mais não é que ele estava dando uma ordem para ela de que, você é uma pecadora, então para de pecar. Não, não é isso. Ele está falando, esquece o seu passado, olhe para frente. É lógico que ele está falando também para não pecar mais naquilo que ela estava fazendo, mas ele estava pedindo para ela ter uma metanoia mesmo. Ok, mude de direção, olhe para o outro lado, dê meia volta, vá em frente e não olhe mais para trás.
Esquece, ok? Você já está perdoada. Não tem mais pecado passado. Entende? Agora você tem que olhar para frente por uma nova vida, para uma nova direção, para uma nova maneira de ver as coisas. Então, é interessante porque a gente está acostumado só pecs no more, né? Sins no more, né? Não peques mais. Mas, na verdade, ele não está dando uma ordem, ele está dando um conselho. Esquece o passado. Ele não está falando, não vai mais pecar para frente, porque ela vai pecar para frente, porque todo mundo peca, mas talvez de maneira diferente. E é isso que ele está falando. Esquece o passado, ok, o que aconteceu aqui e deixa para trás. Passou. Não adianta mais. Não pense mais nessas acusações. Volte para o seu caminho correto. É só isso, né? Então, a gente perde um pouco essa visão e entra numa de que, você está pecando, você está isso, você... Cara, todos nós erramos todo dia, toda hora, todo instante. Se não é nas ações, é nas intenções, né? E é isso que é importante entender. Deus não está preocupado com nossas ações, ele está preocupado com nossas intenções. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que para nós seria errado. Eu não faria desse jeito, né? Isso é comum a gente ouvir, né? Se fosse eu, não faria assim. Mas não importa, a pessoa fez com uma intenção diferente da sua. É simples assim. Ela fez, naquele momento, era a intenção dela melhor que ela tinha para fazer o melhor que ela podia. Então, é isso que Deus vê. E o que a gente tem que ter cuidado é quando a gente pode fazer até uma coisa boa para alguém, mas com uma intenção errada. Como tem muita gente no sarcasmo, por exemplo, o sarcasmo uma coisa diabólica, em que eu já fui muito sarcástico, porque eu achava que era inteligência, ser espertinho, mas, na verdade, é uma coisa diabólica, porque o sarcasmo é uma piada que não é piada. É uma oração, na verdade, que você está fazendo contra aquela pessoa. Você está menosprezando ela, você está dizendo mal dela, você está falando coisas ruins para ela. Então, é importante a gente entender isso, que muitas vezes as pessoas vêm com aquele negócio de sarcasmo. Não, eu tenho uma boa intenção, a intenção foi boa. Não, não foi. Não foi. Entende? Você tinha uma intenção de machucar aquela pessoa. Porque o sarcasmo sempre tem essa intençãozinha de ofender a pessoa, diminuir a pessoa, fazer a pessoa se sentir mal, né? Então, é uma coisa interessante, porque é isso que Deus vê na gente. Espera que a gente tenha boas intenções verdadeiras, com intenções de amor, com intenções de vontade de ajudar a pessoa, além de nós mesmos, né? Então, eu acho que a Bíblia, a má interpretação da Bíblia, ela é dada por causa de um sistema. Porque o que Jesus veio fazendo, na verdade, aqui? Ele veio acabar com o sistema que no mundo não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, esse sistema se permanece, ele está contínuo aí, o sistema religioso, né? O sistema da religiosidade. É o mesmo sistema dos fariseus, a mesma ideia que Jesus lutou contra e foi o que, na verdade, condenou Jesus à cruz, né? Então, é um sistema diabólico, é uma coisa que o mundo dá para a gente, é a única coisa que o mundo tem para a gente, né? Desculpa, eu falo demais, né? Sim. Não, fala não, amor, tá falando o suficiente. Eu tô tentando segurar nossa reunião, que ela tem só mais 4 minutos. Aí eu tô colocando aqui um outro plano para ela poder durar mais um pouquinho, até pra gente só orar, né? Orar pela nossa semana. Pode atender Eu acho que a pode Glória... atender, Glória, a gente espera. Kayla, come here. Callie, Marcelo. She just came in. Hey, adorable! Yes. I want to do that to my hair and then put purple on it. Oh, you did? You're going I want to.
I did that. She did it. Looks really nice. Oh, She did it before, a year ago. oh, A year ago. Yeah. Purple, like Yeah. strong purple, But it's not A light bright purple. purple. Bright, yes. Yes. How's So the- everything? It's so fun. Good. Good. Boring, but good. Boring. This COVID wants to kill us from boredom. Yeah, that too. You can say it again. Ela chegou agora, vai comer. Okay. Isso, isso. Nice Olha lá. to see you. Beijo. Gorgeous. Muito querida, muito querida. Então é isso, pra gente orar, né? Olha, dois minutos, faltam 2 minutos. Tô vendo se eu consigo segurar aqui pra gente orar, mas 2 minutos? pra orar. Ok. Mas- Depois, eu gostaria de falar com um de vocês, mas talvez noutra altura. Agora, não. Ah, Ok. ok. Também. Claro. Sim, Fica à mas isso é vontade. muito bom. Eu aprecio o que ambos disseram, mas principalmente as coisas que o Marcelo se referiu sobre, sim, não julgar as pessoas pelas coisas que fazem e ter esse silêncio antes de abrir a boca para falar sobre algo que não vai ser uma ajuda para elas e que não é o Sim. coração do Senhor. Sim, isso respondeu a 2 situações que eu ia falar, mas agora não é a melhor altura. Tá bom, tá bom. Ok, Fica à vontade. Liga quando você quiser. ok, ok. Então tá. Podemos orar, amor? Então, você quer orar? Sim. Kelly, mute. Kelly? Eu tô Alô? aqui, liguei agora. É que eu tô tentando segurar mais um pouquinho o nosso tempo. Vou deixar você orar enquanto eu trabalho aqui para ver se eu consigo botar mais um pouquinho de tempo para nossa oração. Tem mais 1 minuto. Você quer orar, Glória? Você quer fazer a oração? Sim, posso. Pode ser em inglês, se quiser. Sim, é mais fácil. Eu não sou habituada a orar em português. Não sai. Ok. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Lord Jesus, just thank you so much for this time, for always being, always showing, always leading us, always pointing, and Yes. to the right, to the real truth, Lord. Lord Jesus, sometimes it just gets so bogged down with the law, with the rules, even with the words that were said in the Bible, Lord, and we just take them so strictly. We just pray, Lord, that